Fala aí, galera, começando aqui mais um vídeo. Galera, vamos acompanhar aí o que o pessoal do F360 lá da ESPN falou aí sobre essa grande vitória do Cruzeiro, né? Mais líder do que nunca aí. E a mídia tá impressionada. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora acompanhar o vídeo. Pá, tocou do outro. É o que ele faz sempre. Mas o Gabigol tem categoria pra fazer isso. Sim, Tem jogador que vai bater o pênalti, fica só olhando pro goleiro e se atrapalha fração tudo. do segundo, o goleiro, tanto que ele não chega nem a pular. Ele enverga o corpo pro lado, o Gabi já toca do outro. Não precisa nem tocar com força, nem jogar muito perto do cantinho, não. Cobrança de categoria. Só tirar do goleiro. Catega? Porque é um jogador que tem essa capacidade de entender que ali é uma disputa dele com o goleiro. Quem entregar primeiro o canto que vai, decide a situação. Então ele coloca o goleiro na situação extrema. Ou fica parado esperando a bola, ou sinaliza o canto. Quando sinaliza, ele tem a capacidade de bater de um lado ou do outro. Eugênio, mas assim, queria falar do Cruzeiro. Uma pergunta para você. Eu acho que você já vai falar exatamente o que eu vou perguntar. Você que é um profundo estudioso do futebol, de tática, de etc. O que te impressiona mais nesse Cruzeiro até aqui? Então, eu queria tocar nesse ponto. Ontem o Cruzeiro trocou 5 titulares, em virtude do que o Prado estava falando, de sentir que, de repente, fisicamente poderia ter alguma dificuldade, pensando no próximo jogo também. E ele teve um desafio de enfrentar um Juventude que ia apresentar para ele uma outra proposta. Contra o Fluminense, o Cruzeiro fez 2 gols de contra-ataque e no segundo tempo ficou lá, sentadinho lá dentro da área, só se defendendo. Tomou bola na trave e tal. O Cássio teve que aparecer em alguns momentos, mas ele, no segundo tempo, ficou só na defesa. Ontem, pelo contrário, né? O Juventude não é um time que ataca. Então ele tinha que encontrar uma maneira de furar o bloqueio defensivo do Juventude também. Consegue isso com aquele primeiro gol, em que o Caio Jorge ele tenta ali dar uma puxeta e tal. A bola sobra, né? E o Christian aparece para fazer ali, né, na área, muito oportunista. E aí ele abre um caminho, porque no segundo tempo o Juventude tem que subir marcação. No que sobe marcação, a bola cai no Caio Jorge, que vive um momento físico extraordinário. Ele gira em cima do lateral com uma facilidade incrível, bota na frente, vai lá 2-0. Depois pênalti. E aí o Cruzeiro vai construindo, mudando metade do time e contra adversários que jogam para ele diferentes situações de jogo. Então mostra a versatilidade de elenco e de soluções para construir a vitória. É um time que a gente hoje tem que colocar, porque hoje é o líder. Eu sempre falo, o importante é ser líder na última rodada. Terminou a última rodada, quem é o líder? É o campeão. Isso pode mudar até lá. Mas é que vive um momento que a gente olha e enxerga. É um time bem montado, bem trabalhado pelo técnico e com boa capacidade técnica dos seus jogadores. Por exemplo, o Mirassol é um time muito bem montado pelo seu técnico, Rafael Guanais. Só que quando a gente olha o elenco, ele tem uma inferioridade técnica em relação ao Cruzeiro. O Ceará é um time muito bem montado pelo seu técnico, Léo Condé, mas é abaixo do Mirassol e do Cruzeiro na capacidade dos seus jogadores. Então, uma coisa é você ter um bom trabalho. Outra coisa é aliar o bom trabalho à boa qualidade de elenco. E o Cruzeiro tem essa situação hoje. Tem um bom elenco, tem um bom trabalho e tem um calendário que lhe permite sonhar, sim, com o título brasileiro. E até nesse aspecto que você falava, né, Eugênio, de como consegue diversificar, eu acho muito legal essa importância que o Gabigol tem e vai ter na sequência da temporada. Quando ele chega, imaginava-se até mais um cara para disputar ali com o Caio Jorge. Hoje, para mim, o cenário é muito mais ele entrar na vaga do Matheus Pereira, quando acho que foi a necessidade, que foi no caso ontem, né? Que até o Matheus Pereira não estava nas melhores condições, até entrou depois. Mas você pode jogar Matheus Pereira e Gabigol e Caio Jorge. Então, assim, acho que isso também oferece opções, porque são 3 jogadores de características diferentes. Então, acho que isso encaixa muito bem. E até pegar esse jogo do Gabigol, que foi muito bom, né, com 2 gols, grande participação, e a postura dele, que o Eugênio elogia, e eu estou totalmente de acordo, a gente tem debatido muito nas últimas semanas, muito a questão das estrelas, seja do comprometimento, de característica, né? A situação do Memphis no Corinthians, do Pedro no Flamengo, do próprio Dudu no Cruzeiro, da forma como saiu. E eu acho muito legal isso, que a gente está falando do Gabigol, que vem como um dos jogadores mais emblemáticos do Flamengo, com tudo que rodeia ele. O Cruzeiro vem nessa badalação, tem um choque de realidade, muda o perfil, dá autonomia para o Léo Jardim comandar. E o Gabigol, acho que entende e se coloca de uma forma muito profissional
dentro dessa realidade. Então, assim, eu acho que ele pode ser um cara... Não sei como é que vai ser a sequência da temporada, se ele vai continuar como uma alternativa, em algum momento ele vira titular ou não. Independentemente se isso não aconteça, eu acredito que muito do sucesso que o Cruzeiro possa ter na temporada, o Gabigol vai ser uma peça importante, mas eu acho muito legal a forma como ele percebeu essa mudança do Cruzeiro e tem sido importante. Então, não só pelo discurso, mas acho que da forma como ele tem acrescentado, ainda mais nesse cenário que a gente tem discutido, toda essa questão de comprometimento, de estrelas nos outros times, eu acho que tem sido um período bem elogiável do Gabigol no Cruzeiro. E eu penso, André, que ele, de certa forma, já tinha feito isso no Flamengo, né? Entre várias virtudes ou defeitos que ele apresentou no Flamengo, muito mais virtudes na passagem dele, ele se adaptou a um estilo de jogo diferente quando o Dorival Júnior quis colocar o Pedro no time. Exato. E o time foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, com o Gabigol jogando de uma forma um pouco diferente. Mas lá em 2019, com o Jorge Jesus, e ele também já se movimentava muito com o Bruno Henrique. Então, na minha visão, não sei se vocês concordam, ele vem repetindo, claro, uma característica um pouco diferente em outro clube, com outra dupla, no caso, o Caio Jorge, o que ele já fez um pouco no Flamengo, ou não? Sim, só que tem a diferença que ele, no Flamengo, era um ídolo, no Cruzeiro ele está construindo, começando uma história ainda, né? Verdade. E tem muito mérito, obviamente, do clube, de quem comanda, no caso do Leonardo Jardim, a comissão técnica do Cruzeiro, que conseguiu incutir nos jogadores exatamente essa situação de que, olha, você é muito bom jogador, você pode ser importante, mas o importante é o time. É a equipe, o que a gente vai preparar para os jogos, a gente vai preparar para o time. E começa, obviamente, a chamar atenção. Os dois zagueiros estão muito bem, Fabrício Bruno e Vidalba. Os dois Lucas muito bem. Aí começa o time a andar muito bem, os jogadores crescem de produção. E o Gabriel, se está discutindo que vai ser titular, se vai jogar um pouco menos, um pouco mais, começa a perceber isso também. Que, olha, Cruzeiro bem, se o Cruzeiro for campeão, o Gabriel é campeão também. Todo mundo né? junto. Então, assim, isso foi importante. Me parece que houve uma consciência interna no Cruzeiro também. Isso passa pelo Leonardo Jardim, pelo trabalho que ele faz. Um outro exemplo também, que eu vejo dentro do que o Eugênio falou, de mudança de time, de peças diferentes. Por exemplo, um jogo joga o Fagner. Isso. Outro jogo joga o William. Isso. E tudo funciona. Exatamente. Da mesma forma. É isso. Isso é força de elenco, não é? Entrou um lateral de 16 anos, que é o Cauã Prats, que fez um bom jogo. Então, assim... Claro que o Seu nível primo? de confiança não tem parentesco. Cauã Prats é primo do Rafael Prats? Tem de voltar nos Esse antecedentes, elogio né? pontual chamou a atenção, né? Não, mas que é um garoto, é um jovem, né? Que não tinha jogado... Sim, é verdade, você tem razão, só tô brincando. Então Você isso me chama permite, de vez em atenção. quando, Claro que fazer uma sim, brincadeira Eugênio. com Quando um amigo. você quiser, Eugênio Léo. Você deita e rola, Eugênio Léo. Aí o que acontece? O nível de confiança vai aumentando e todo mundo se sente importante, né? Então você vê, por exemplo, o Eduardo, jogador que foi campeão brasileiro da Libertadores pelo Botafogo, foi muito importante no Botafogo nos últimos anos, entra ontem e faz o gol de cabeça. Ele fala depois do jogo sobre isso também. Olha, aqui a gente tem uma consciência agora que importante é pensar na parte coletiva, no time. O Gabriel a mesma coisa. Então isso passa muito pelo trabalho feito pelo Leonardo Jardim, internamente como o Cruzeiro mudou depois daquele começo de ano de muita badalação, de pouco resultado esportivo, como houve uma consciência diferente a partir dali, né? Legal, está num caminho bom aí o Cruzeiro, mas, como disseram o Gabigol e o professor Jardim, tem muita coisa ainda pela frente. É um esforço deles, né? Já tinha falado sobre isso semana passada, agora eles já começam a ter que ficar se explicando demais. O time assumiu a liderança, se mantém na liderança, joga bem. E aí? Não, peraí, o outro já foi líder também. Eles estão tentando fugir da responsabilidade de ser um candidato ao título. Não vira um oba-oba. Não, eu concordo que eles tenham que evitar o oba-oba. O time fica Mas avisado, assim, Eugênio. quando o time joga bem... era um. Cruzeiro líder agora e jogando o que tem jogado é outro Cruzeiro. Então, todo mundo olha de mas, maneira assim, diferente. Quanto mais o Cruzeiro ganhar, fizer ponto, jogar bem, mais eles vão ter que tentar evitar isso. E começa a faltar o argumento. Em algum momento eles vão ter que admitir, realmente somos candidatos sérios ao título. Mas por enquanto eles ficam tentando fugir. Tá? O Anjo Azul, o que ele fala? Não, Mas estamos chegando aos 45 pontos. Faltam agora menos do que 15, faltam 12 agora, não é isso? Faltam 12 agora. Mas o Anjo Azul falou o seguinte, que quando ganha... é Léo Garden. E quando perde é Leonardo Jardim. Aí não deu pra entender. Eu falei, ô Anjo Azul, ele tá no Brasil. Não, quando ganha é Leonardo Garden. E quando perde, aí eu chamo de Leonardo Jardim. Dá pra entender? O torcedor é diferente mesmo, né? Vamos ver o que dizem os fãs e as fãs de esportes. Na hashtag F360BR, o César já está conosco. Bom dia para o amigo. O Cruzeiro não tomou conhecimento do Juventude. E com uma atuação de gala, goleou impiedosamente. 4-0 foi pouco. A Raposa está simplesmente
imparável, não economizou nas palavras do César. Igor Brunelli, amigo do Prats e do Donk. O cabuloso está em estado de graça. Algumas considerações que eu concordo com o Prats. Gabigol e Caio Jorge ontem lembraram Bebeto e Romário. Sintonia fina. E o Lucas Romero lembra o Mascherano, o Jefecito, xerife do meio campo. Prats Júnior e Prats, seu fã. O Igor Brunelli é amigo de vocês, hein? Tem umas tiradas assim que eu não falo, mas depois ele fala, eu fico pensando... será que eu Você falei comparou isso? Caio Jorge e Gabigol com Bebeto e Romário? Calma, muita calma nessa hora. Tem um amigo meu que gosta de falar, não sei quem dos tempos modernos. Eu peço calma, aos poucos. E essa dupla, hein? Gabigol e Caio Jorge. Será que os dois vão jogar junto ainda? Ou vai ser só desse jeito? Quando faltar o Matheus Pereira, tá lá o Gabigol pra atuar ao lado do Caio Jorge. De vez em quando eles entram, né? Sempre quando o Matheus Pereira tá fora, quem entra no lugar é o Gabigol. Porque no lugar do Caio Jorge vai ser muito difícil, né? Tá jogando demais, a não ser quando for poupado, né? Mas fora isso, muito difícil. Caio Jorge jogando muito, quando não faz gol da assistência. Esse cara cresceu numa boa hora aí, porque esse ano a gente tava precisando de um goleador. Cruzeiro, um dos melhores ataques aí, né? Ao lado do Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos, mas o Cruzeiro empatou em número de gols aí, né? Está se aproximando aí do saldo. São só 4 gols de saldo atrás. E esse joguinho a menos aí vai ser determinante. Tomara que não ganhe de muita diferença, para não aumentar tanto assim, né? Mas até o final do campeonato o Cruzeiro vai ter que tirar essa diferença aí. Mas aí, vocês gostaram da atuação do Gabigol? Fez 2 gols aí, né? Um de pênalti. A galera fica zoando ele que só faz gol de pênalti. Mas tava lá, fez o primeiro gol dele aí no jogo, né? O segundo do Cruzeiro. E sempre quando tá entrando aí, né, tem jogado bem. Então a gente tem boas peças aí. Não são só 11, né? São 15, 16 peças muito boas aí. Vamos ver se o Pedrinho vai trazer mais alguém, né? Que por enquanto eu não consigo trazer ninguém para essa janela. Não sei se será o suficiente, né? Até o final do ano aí. Então eu vou trazer uma peça ou outra aí, uns 2 a 3 jogadores. Vamos ver. Mas é isso, galera. Já deixa aquele like, se inscreve, compartilha aí com seus amigos, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso. Um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo.